vamos agora iniciar uma parte que é a parte de estatística. De início, vamos trabalhar algumas abordagens iniciais a respeito de estatística, o que é estatística, os elementos que compõem a estatística, para nós termos uma melhor base, um melhor entendimento a respeito desse conteúdo que é de fundamental importância, tanto em Enem e diversos outros concursos e assim por diante. E vamos analisar sobre algumas perspectivas, ok? Então, beleza, então vamos lá. Então, temos aqui a estatística. O que é estatística? Olha só, a estatística é um ramo da matemática que trata da coleta, análise e interpretação de massas de dados numéricos, né? Então, essa parte estatística, pessoal, ela trabalha justamente com a pesquisa, né? Vai pesquisar, dessa pesquisa você coleta os dados, faz a análise, né? Depois dessa análise, com relação a faz-se uma interpretação desses dados, né? Então, a estatística justamente trata de uma abordagem geral e é de fundamental importância a estatística, ok? Dessa parte estatística, nós temos alguns elementos que compõem a estatística, como, por exemplo, é interessante saber o que é população e amostra. Quando nós estamos trabalhando com estatística, vem-se, por exemplo, à mente com relação à população e amostra, vemos a parte das pesquisas eleitorais. Observe que as pesquisas eleitorais têm assim, a intenção de voto de determinados candidatos é de tantos por cento, para mais ou para menos. Então, temos muito esse caso. Então, veja bem, então, nesse caso, o que será população e amostra? Vejam bem, fazendo referência a essa parte das intenções de votos. Você imagina o Brasil. Nesse caso, no Brasil, temos a eleição, por exemplo, para presidente, como exemplo, né? Dessa eleição para presidente, vamos supor que fossem entrevistados exatamente todos os brasileiros, todas as pessoas que fossem brasileiros. Se fosse pesquisar todos, entrevistar todos os brasileiros com relação à intenção de voto, nós estávamos trabalhando com a população. Mas normalmente não é isso que ocorre. Normalmente se pega uma amostra, que é uma parte da população. Por exemplo, fosse todos os brasileiros, seria a população. Agora, vamos pegar apenas, sei lá, 700 mil pessoas dos vários estados, incluindo o Distrito Federal, né? Se fosse dessa forma, então nesse caso, observe que nesse caso nós trabalhamos com amostra. Tipo, né? Tem a população, no caso brasileira, e nós ia pegar apenas uma parte daquela população, ou seja, uma amostra. Então a população é o todo, a amostra é uma partezinha daquela população, ok? Aqui nós temos a definição a respeito de população e de amostra, para nós entendermos um pouquinho a definição. População é o conjunto de elementos a serem observados na sua totalidade, né? Conjunto de elementos ser observado na sua totalidade e a amostra uma parte desses elementos, ou seja, uma amostra, nesse caso, será uma parte dessa população, ok? Aqui eu coloquei um esquemazinho só para entendermos melhor, visivelmente, como é que funcionaria basicamente isso. A população seria o todo, a amostra seria uma pequena parte daquele todo, que é a questão da população, ok? Com relação a essa amostra, quando tipo uma pesquisa eleitoral, outra coisa, para se entender até melhor, você imagina o seguinte: transfusão de sangue. Quando você vai fazer uma transfusão de sangue, nesse caso você vai coletar sangue, por exemplo, quando você for coletar sangue, por exemplo, normalmente se pega uma amostrazinha do seu sangue, né? Tipo, o sangue todo, por exemplo, seria a população e apenas aquela partezinha que vai ser retirada seria, no caso, a amostra. Seria basicamente isso daqui, mas seria basicamente isso, né? População toda, amostra uma parte, beleza. Com essa amostra, por exemplo, peguei aqui, foi a questão de intenção de voz, com relação à presidência e tal, ou com relação a qualquer outra situação, aí peguei a minha amostra. Quando eu peguei a minha amostra, eu coloquei a questão dos meus dados, eu fiz a coleta de dados, ok? Com essa coleta de dados, depois eu vou fazer aqui uma análise, tipo, fazer uma análise. Se fosse para presidente, por exemplo, então qual presidente está mais, a questão de provavelmente vai ganhar
a eleição. Qual presidente, na teoria, vai ganhar a eleição? Então, vou fazer toda uma análise, toda uma ponderação a respeito, vou fazer algumas inferências, né? Fazer a questão, nossa, interpretação, né? Com relação a essa data. Depois que nós fazemos nossa análise, o que é que acontece? Nós vamos para a inferência, ou seja, a conclusão. Então, primeiramente, coletamos os dados, analisamos esses dados e depois concluímos, né? Chegamos a uma conclusão. Isso daqui vai acontecer, né? Então, a teoria, isso aqui vai acontecer. Então, seria basicamente dessa forma, ok? Então, pessoal, essas abordagens iniciais a respeito de população e amostra, só para se entendermos os elementos iniciais. Agora, pessoal, nós iremos agora para algumas características, né? Vamos ver nesse caso, pessoal, a respeito da parte de população. Vimos aqui população e amostra e vamos ver, nesse caso, a sequência da parte de estatística, ok? E aí, turma, vamos agora, como eu acabei de falar, né, na parte anterior, sobre a respeito da parte de estatística. Nós trabalhamos a parte de população, amostra, né, e agora vamos trabalhar as variáveis. As variáveis estas se dividem em duas variáveis, qualitativa e quantitativa, ok? Então vamos ver algumas abordagens em cima dessas variáveis, ok? De início, nós iremos trabalhar o primeiro tipo de variável, né? Que nesse caso é as variáveis qualitativas. Estas variáveis qualitativas, né? Que exprimem a qualidade ou atributo, né? Que é aqui D, né? São aquelas que se baseiam em qualidades e não podem ser mensuradas, né? Numericamente, né? Ela, no caso, é um atributo ou uma qualidade, não pode ser mensurado nesse caso numericamente, ok? E no caso dessas variáveis qualitativas, né? Elas se dividem-se em duas partes, ok? Que é a qualitativa nominal e a qualitativa ordinal, ok? No caso da qualitativa nominal, são variáveis, né, qualitativas que não são ordenáveis, tipo, não tem necessariamente uma ordem. Por exemplo, sexo, religião, né? É uma qualidade, um atributo, ok? Porém, sexo e religião não pode ser numerado, né? Não pode ser que diga, nesse caso, ordenáveis, né? Não tem uma ordem. Por exemplo, quando eu falo sexo, amor, de como, né? Alguma coisa como se fosse uma separada, né? Sexo, amor, isso, aquilo, ok? Nesse caso, nós temos também a qualitativa ordinal. Lembre-se que nesse caso, né, a variável qualitativa é uma qualidade ou um atributo, né? Como por exemplo, sexo, amor, ok? Né? Sexo, religião, tá certo? A qualitativa ordinal são variáveis qualitativas, né, que são ordenáveis. Então, tem como ordenar uma ordem, né? Por exemplo, classe social, né? Grau de instrução. Quando nós falamos aqui em classe social, né? Baixa, média, alta. Então, nesse caso, né? Ela pode, nesse caso, são o quê? Ordenáveis. Então, você pode ordenar ela, tipo, nesse caso, né? Quando eu faço em classe social, nesse caso, é uma qualidade ou atributo, que foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Quando eu falo em classe social, não pode ser numerada, beleza? No caso, uma variável qualitativa, só que ordinal, nesse caso, porque tem como colocar uma ordem, ó, classe social, baixa, média, alta. Quando eu me refiro a grau de instrução, né? Você pensa o grau de instrução. Vamos lá. Grau de instrução, nós tipo, eu sou professor, né? Qual a minha escolaridade, né? Ensino superior. Nesse caso, eu posso, desde o prézinho, nesse caso, Fundamental 1, Fundamental 2, né? Ensino médio, superior e assim por diante, né? Então, nesse caso, classe social, grau de instrução, ok? Então, nesse caso, são a qualitativa ordinal. Então, repetindo novamente, uma qualitativa,
um atributo, né? Uma qualidade, um atributo, que nesse caso não pode ser mensurado numericamente, ok? E nesse caso se divide-se em duas, qualitativa nominal e ordinal, ok? No caso da nominal, não pode ser colocado como se fosse uma ordem. Por exemplo, nesse caso temos sexo, religião, ok? Não necessariamente uma ordem. Exprime uma qualidade ou atributo, beleza, mas não necessariamente em ordem. Porém, quando nós estamos trabalhando com uma qualitativa ordinal, sim, mensurado uma ordem, ok? Por exemplo, como foi falado aqui, classe social, uma ordem, baixa, média, alta, necessariamente uma ordem. Então, fica fácil essa qualidade, porque na verdade fica fácil de entender essa variável qualitativa, porque justamente vai exprimir uma qualidade ou um atributo, né, que podemos ter. Nós temos, né, além das variáveis qualitativas, nós temos as variáveis quantitativas, que são duas, né? Lembre-se, qualitativa divide em duas. Quantitativa vai se dividir em duas, discreta e contínua. Vamos entender bem direitinho como funciona essa parte de discreta e contínua, beleza? Nesse caso, a variável quantitativa, quando exprimem contagem, ou seja, quando os valores, nesse caso, tomados são numéricos, ok? Então vamos lá. Quando exprime uma contagem, ou seja, quando os valores, né, tomados são numéricos. Exemplo, idade, altura, temperatura, massa, número de filhos, né? Vejam bem, pessoal, entenda o seguinte, ó. As qualitativas, nesse caso, ó, né, são aquelas, nesse caso, ó, que atributo, qualidade, beleza, só que tem um detalhe, né? Não podem ser numeradas, não podem ser numeradas. Agora olha só quando vamos para a definição das quantitativas, ó. Quando exprime contagem, então é o que? Numerada. Qualitativa, não é numerada, foi colocado ali. Quantitativa, é numerada, ok? Então, nesse caso, quando exprime uma contagem, ou seja, quando os valores tomados são o que? Numéricos. Então os valores, olha só, os valores, né, ó, os valores são numéricos. Nesse aqui não podem ser numericamente. Então veja só que uma é justamente o oposto basicamente da outra, ok? Então nesse caso, essas variáveis quantitativas, nesse caso, que são numéricos, são numerados, essas variáveis quantitativas, né? Aqui tem vários exemplos de variáveis quantitativas. Idade, né, variável quantitativa, tem 20 anos, 25, 30, 40, não pode ser numerada, ok? Então, variável, nesse caso, quantitativa, altura, sim, 1,5 metro de altura, 2 metros e assim por diante, né? Massa, número de filhos, 5, 7, 8 filhos, nesse caso, número de irmãos e etc. Assim. Então, exprime nesse caso, quantidades, né? Essas variáveis quantitativas e a quantidade, nesse caso, vai ser colocada numericamente, diferente da qualitativa, que não pode, ok? E a quantitativa, nesse caso, é o justamente que podem, ok? Aí, nesse caso, nós vimos vários exemplos, vimos idade, altura, temperatura, massa, número de filhos, vários. Só que assim, todos esses exemplos aqui estão colocados, estão tudo junto. Mas isso tudo junto pode ser o quê? Separado. Separado em quê? Em variáveis discreta e contínua. Vamos ver como é que se refere a discreta. O que é a variável, nesse caso, quantitativa e discreta? A variável quantitativa e discreta são variáveis cujos valores podem, nesse caso, olha só, veja bem, cujos valores podem, nesse caso, ser ordenados de modo que entre dois valores consecutivos não pode existir nenhum outro, ou seja, essas variáveis só podem assumir valores, nesse caso, pertencentes ao conjunto enumerável de elementos. Vamos lá. Veja bem, na variável quantitativa e discreta, ok?
Eu vou simplificar tudo o que foi escrito aqui, né? Eu vou simplificar. Veja bem, a variável quantitativa discreta, mais ou menos o seguinte: você tem dois valores consecutivos. Não pode existir um valor no meio desses dois consecutivos. Simples assim. Tipo, entre 2 e 3, não pode ter 2,5? Não é isso? Porém, nessa variável não pode ter, ok? Tipo, entre 2 e 3 não pode ter um número ali no meio entre 2 e 3. Beleza? Vamos ver um exemplo. Olha só. Exemplo. Gols de um jogo de futebol. Ó, gols de um jogo de futebol. Vamos lá. Gols de um jogo de futebol. Eu posso ter 1,5 gol? Não. Eu posso ter 2 gols e meio? Não. Tipo, entre 1 e 2, entre 1 gol e 2 gols, pode ter um valor no meio? Não. Então, justamente essa variável discreta é justamente isso. Entre dois valores consecutivos, um após o outro, não pode existir um no meio. Gols. 5 e 6 gols. Entre 5 e 6 gols, pode existir um valor no meio? 5 gols e meio? 5,4 gols? Não pode. Tá? Então, justamente é isso. Vamos a outro exemplozinho para fixar melhor a ideia. Vamos lá. Idade. Vamos lá. Número de gols, né? Idade e anos, né? Se for com relação a essa parte, pessoal, idade em anos, não pode ter nesse caso meses, nesse caso dias, funciona basicamente dessa forma, idade em anos, ok? Com relação, pessoal, essas variáveis quantitativas, nós temos que pensar um pouquinho, pessoal, a respeito dela, justamente o seguinte, ó. Quando eu falei ali número de filhos, eu acredito que ficou, aliás, quando eu falei número de gols, ficou bem claro, ok? Só que uma outra abordagem seria o número de filhos, por exemplo, tá? Quando eu coloco o número de filhos, número de pessoas, tá? Quando eu coloco o número de pessoas, pode existir 2 pessoas e meia? Não. Tipo, entre 2, nós temos 2 e 3 pessoas. Entre 2 e 3 pessoas, pode existir 2,5, 2 pessoas e meia? Não. Então, é justamente por isso que a variável discreta é isso. Entre 2 valores consecutivos, não pode existir um no meio. Aqui deu a ideia de idade e anos. Vamos lá. Quando eu coloco idade em anos, nós temos, por exemplo, 2, 3. Não pode existir um valor no meio, porque é em anos, né? 1,5, né? Não quer saber de meses. É justamente focado e especificou, beleza? Porém aqui, eu acredito que ficou claro, né? Quantidade de gols, entre 2 e 3, por exemplo, não pode existir nenhum valor de gols entre 2 e 3. Quantidade de pessoas, não pode existir um valor no meio entre 1 e 2, por exemplo, em 1 e 2 pessoas, pode existir 1 e meia. Pronto, então vamos lá. Então eu espero ter ficado bem claro essa parte de variável discreta, entre 2 valores consecutivos não pode existir um no meio, e a contínua é justamente pode. A contínua entre 2 valores consecutivos pode existir, nesse caso, 2 valores no meio. Então vamos lá, ó. Variáveis que podem assumir qualquer valor num certo intervalo. Exemplo, vamos lá. Idade de uma pessoa, nesse caso, em anos e meses. Ó, vejam bem, para justamente essa ideia aqui, tipo, nesse exemplo aqui, ó, vem como exemplo idade de uma pessoa em anos e meses. Quero que vocês, só para não confundir a ideia aqui, nesse caso, para a ideia aqui, ok? Para não confundir essas ideias. Vamos lá. Quando se fala idade, nesse caso, em anos, idade e anos, ok? Não pode existir meses, tipo 2, 3, 4. Entre 2 anos e 3, é evidente que pode ter meses. Mas aqui especificou que é exclusivamente em anos, ok? Então, entre 2 e 3 não pode existir, por exemplo, 2,5, porque não pode existir quebrado, porque não pode ser meses. Porém, nesse outro exemplo, né, idade de uma pessoa em anos e meses, aí sim pode ser quebrado. Pode ter 2,5, 2,4, 2,5, por exemplo. Né? 2 anos e 6 meses, por exemplo, pode ter. Né? Mas o problema é que aqui especificou idade de anos e meses. Aqui não, aqui é só
em anos, beleza? Só para não causar uma confusãozinha nesses dois exemplos. Vamos lá. Então, veja bem que nesse caso aqui, ó, nessa variável aqui quantitativa, você pensa o seguinte, vamos lá. Na discreta, entre um valor e outro consecutivo, não pode existir, como falei, número de filho, beleza. Só que na contínua pode. Por exemplo, peso. Por exemplo, vamos trabalhar com peso, por exemplo. Não pode existir uma pessoa com, sei lá, 60,5 kg, tipo, entre 60 e 61. Não pode existir um valor no meio, 60,5, por exemplo? Não pode existir. Então, como pode existir essa variável que é numerada, ok? Por isso que é quantitativa. Essa variável, nesse caso, é contínua. Por que contínua? Porque, nesse caso, pode existir um valor entre um número e outro, ok? Então, funciona basicamente dessa forma. Então, recapitulando, as variáveis podem ser qualitativas ou quantitativas. As quantitativas se dividem em quantitativa nominal, nesse caso, como não existe algo ordenado, ok? E a qualitativa ordinal, quando nesse caso se adequada a uma ordem, é uma variável que atribui qualidade, o atributo, porém em uma ordem, em grau social, né? Grau de social, ok? Classe social, perdão. E as quantitativas, né? Quantidades, pode ser numerada, beleza. Aí se divide nesse caso em variáveis quantitativas, né? Nesse caso discreta e contínua, essas quantitativas. A discreta, entre dois valores consecutivos, não pode existir um no meio. Como, por exemplo, dado uma pessoa, não pode ter uma pessoa, peso de uma, cadê aqui? Discreta, né? Quando eu falo aqui, né? Jogo de futebol, número de gols entre 2 e 3 não pode existir, 2,5, 2 gols e meio, não pode. Como não pode, discretas, como as que podem, contínua, como foi a questão que eu dei, o exemplo, a questão do peso, né? A questão a parte do peso, nesse caso, que podem existir 2 kg, entre 2 e 3, pode existir 2,5 kg, sem problema nenhum, né? Então pode. Então a diferença é essa. Vamos lá, aqui que eu coloquei tipos de variáveis, isso aqui é para exemplificar tudo que foi abordado aqui, é justamente uma resumida bem legal. Vamos lá. Tipos de variáveis qualitativas, pode ser nominal ou ordinal, né? Olha aqui, pessoal, a nominal, que foi nesse caso que eu tinha colocado aqui. Essa nominal, nesse caso, não necessariamente coloca uma ordem, tipo profissão, né? Tributo ou qualidade, sexo, religião, não necessariamente vai em uma ordem. É qualitativa, porque nesse caso é um atributo, nesse caso é uma qualidade, porém não necessariamente em ordem. Quando eu colocar ordinal, justamente existe essa ordem, né? Escolaridade, né? Como falei, nesse caso, estágio da doença, né? Classe social, né? Baixa, média, alta, não necessariamente, no caso, exprime uma ordem, né? Ou essas variáveis podem ser quantitativas, exprime quantidade, pode ser numerado, ok? Qualitativa não pode, essa aqui pode. Se essa quantitativa pode ser discreta ou contínua. Discreto, eu já falei, entre dois números consecutivos, nesse caso, não pode existir um número de filhos, não pode ter 2,5 filhos. O número de acessos à plataforma, ok? A contínua, pode existir um valor consecutivo, entre dois números consecutivos, pode existir um valor ali no meio. A altura, pode ter 2,5 metros, 1,5 metro, por exemplo, um exemplo, né? 1,5 metro, por exemplo. Peso, pode ter 2,5 kg, tranquilo, né? Salário, R$50,25, R$1.000,25, por exemplo, possa ter sem problema nenhum, né? Então pode ter um quebrado. Agora, se a questão, entenda que se a questão é colocar salário em reais,
Aí tem que ter cuidado porque no caso determinada variável pode ser contínua ou discreta, dependendo da forma que se coloca, tá certo? Então tá aqui, pessoal, um resumo. Gostaria que vocês todos aí tenham entendido, né? Tomara que todo mundo tenha entendido, tenha sido claro aqui, foi explicado aqui bem direitinho, né? Mastiguei bem muito justamente para não restar dúvida, ok? Então vamos agora para alguns exemplos. E aí, turma, tudo bom com vocês? E aí, pessoal, vamos agora trabalhar um pequeno exercício, né? Para fixar melhor essa ideia inicial de variáveis qualitativa e quantitativa. Vamos fazer algumas abordagens, vamos ver como é que funcionam as variáveis discreta e contínua, tá? Então, nesse caso da variável discreta, né? Temos que entender o seguinte, né? Entre dois valores consecutivos, né? Não vai existir um no meio. Na contínua vai existir, beleza? Então funciona basicamente dessa forma. Vamos lá. Variável discreta ou contínua. Vamos lá. Nesse caso, população, alunos de uma escola. Nós temos a população, todos os alunos de uma escola. Beleza, vamos lá. Variável, número de irmãos de cada aluno. Aqui no caso é para classificar em discreta ou contínua. Vamos lá. Número de irmãos de cada aluno. Vamos lá. Se eu pego o número de irmãos, vamos supor que um aluno tenha 5 irmãos. Tenha 4. Tenha 4 irmãos ou tenha 5. Entre 4 e 5 existe um valor, pode existir um valor no meio? Pode existir 4 irmãos e meio? Não pode, né? Então, a variável discreta é aquela entre um valor e outro consecutivo, não pode existir um no meio. Por exemplo, número de irmãos de cada aluno. 3 irmãos, 4 irmãos. Entre 3 e 4 irmãos, pode existir um no meio? 3,5? Não. Então, por isso que nesse caso, essa variável é uma variável, nesse caso, né? Discreta, né? Então, no nosso caso, variável, né? Discreta, ok? Então, aí está se tratando de um caso de variável discreta, ok? Vamos analisar o próximo caso, se no caso vai ser discreta ou contínua, né? Vamos lá. Pais, população, no caso a população seria pais de alunos de uma escola. Todos os pais dos alunos da escola formam a população dos pais, beleza? A variável, número de filhos. Quando eu coloco o número de filhos, pode ser 3 filhos ou 4 filhos. Agora tem como ser 3 filhos e meio? Não. Então, a discreta, entre um valor e outro consecutivo, não pode existir no meio. Então, entre 3 e 4 não pode existir 3,5, porque não pode existir 3,5 irmãos. 3 irmãos e meio, aí não tem como, não tem possibilidade disso ocorrer. Por isso, também, a letra B está se tratando, né, de uma variável, nesse caso, também, né, discreta, ok? Letra C. A letra C diz o seguinte: população, indústrias de uma cidade. Todas as indústrias de uma cidade formam, nesse caso, a população. Variável, né? Ganhos em um ano. Vamos lá. O número de ganhos, no caso, dessa indústria, o número de ganhos. Vamos supor que essa indústria ganha 5 bilhões 850 mil e 35 centavos, 18,35. Então, nesse caso, a discreta é que tem um número e outro consecutivo, não tem como existir um no meio. Então, vamos só, 3 bilhões. Vamos a uma indústria grande, né? Vamos lá, 3 bilhões, 4 bilhões. Entre 3 e 4 bilhões, pode existir um no meio? Sim, pode ser 3 bilhões e meio, 3 bilhões e meio, 3, né? Pode existir, né? 3 milhões, sei quantos mil, sei quantos, né? Centavos, pode existir no meio, tipo. Essa indústria, 40 mil, 50 mil. Entre 40 mil e 50 mil, pode existir nesse caso um valor meio? Sim. Entre 3 e 4 pode existir 3,5 e assim por diante. Então, nesse caso, como pode existir um valor no meio, de acordo com o contexto do problema, nesse caso é uma variável contínua. Então, vamos lá. Então, nesse caso aqui no caso é contínua, tá? Então, variável contínua. Variável contínua. Vamos lá.
População, peças produzidas por certa máquina. Total de peças produzidas, todas as peças produzidas pela máquina. Nesse caso, é a população. Dessa população, vamos para a variável, o número de peças produzidas por hora. O número de peças produzidas por hora, vamos lá. Analisem a situação aqui, olha só, vejam bem, pessoal. Número de peças produzidas por hora, né? Pode produzir 3 peças? Não, vamos lá pensar no valor. Pode produzir 10 peças por hora? Sim. Pode produzir 11 peças por hora? Sim. Agora, pode produzir 10 peças e meia? E aí? Pode se produzir 10 peças e meia? Pense bem, a peça tem que ser a peça completa. Então, entre 10 e 11 não pode existir um no meio. Se não pode existir um no meio, nesse caso, analise bem. Quando não pode existir é discreta, quando pode existir é contínua. Aí que nesse caso, peça produzida por certa máquina pode ser 1000 peças. Seria um total de peças, número de peças produzidas por hora, né? Vamos supor 100 peças por hora, ou 101. Só que entre 100 e 101 pode existir 100 peças e meia, né? Na teoria, se formos para fabricar peças, não. Então, nesse caso, aqui é discreta, ok? Beleza. Vamos para cá. Tá ok? Vamos agora para a segunda questão para fixar. No caso da primeira questão, as variáveis da primeira questão, discreta e contínua, né, é com relação às variáveis quantitativas, que o trabalha com número. Quando eu falo número de filhos, pode ser 3, 4, 5. Então, quando se escreve numericamente, então no caso no caso seria variável quantitativa. E as quantitativas, se disser, no caso, são classificadas em discreta e contínua. Aí, no caso, foi um exercício para classificar qual a situação que é discreta, qual a situação que é contínua, para ficar melhor de entender. Vamos lá. A segunda questão, justamente, trabalha com, nesse caso, as variáveis qualitativas. Aquela, no caso, qualidade, atributo, beleza? Então, vamos lá. Classifica as seguintes variáveis em QN, né? Qualitativa, nominal, QO, qualitativa, ordinal. É para classificar em QO ou QN, qualitativa nominal, qualitativa ordinal. Vamos lá. Qualitativa nominal, a própria sequência já diz, é um nome, né? Nesse caso, e não necessariamente é de forma sequencial, de fazer em ordem, né? Qualitativa nominal. A qualitativa ordinal já está dizendo, pode seguir uma ordem, ok? Então vamos lá, vamos agora entender bem direitinho essa parte, né, de qualitativa nominal. Cor dos olhos, no caso, qualidade, um atributo, olhos castanhos e tal, ok? Então a variável qualitativa, não nesse caso não vai ser colocado numericamente, então a variável qualitativa, cor dos olhos. Agora, porém, de acordo com a classificação, cor dos olhos nesse caso é uma qualidade nominal, né? Ou a qualidade, né, ordinal. Qual dos dois? Pense, cor dos olhos, castanhos, né? Azuis, pretos. Então, dá ideia de nome. Por isso, se dá ideia de nome, qualitativa, ordinal. QO. Então, nesse caso aqui é QO, né? Vamos lá. Posicionamento das empresas no mercado. Posicionamento da empresa. Pode ser uma empresa que está a maior, está em primeiro lugar, ou pode ser a menor, está em segundo. Resumindo, pode estar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, quinto. Então a posição dela pode estar nessa ordem, né? Primeiro, posicionamento das empresas no mercado, não necessariamente, no caso, vai direcionar para uma ordem. Se vai direcionar, nesse caso, para... só um errinho aqui, tá? Eu coloquei qualitativo ordinal, tá? Aqui no caso, só um errinho. É um N aqui, tá? Nominal, dá ideia de nome, né? Cor dos olhos, azul, dá ideia de nome. Qualitativo nominal, só um pequeno errinho.
Vamos lá aqui, ó. Posicionamento das empresas no mercado, né? Primeiro e segundo, da ideia de ordem e da ideia de ordem ordinal, qualitativa, ordinal, que ó. Então, qualitativa, ordinal, beleza? Letra C, é a escolaridade dos funcionários de uma empresa. Mas pensem bem agora. A escolaridade dos funcionários de uma empresa, né? Essa escolaridade desse pessoal dessa empresa, analisem direitinho, né? Essa pode ter o fundamental, o ensino médio, o ensino superior. Então, gostaria que vocês percebessem que essa da ideia de uma sequência, né? Da ideia de uma ordem, né? A escolaridade dos funcionários de uma empresa, né? Da ideia de uma ordem. Se dá a ideia de uma ordem, né? Fundamental, pré, ensino médio, ensino superior, na ordem, né? Então, nesse caso, se é na ordem, da ideia de ordem qualitativa, ordinal, que ó, tá? Você pense bem, né? Começa prézinho, fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, ensino superior, em ordem, por isso, qualitativa, ordinal, ok? Lembre-se que aqui é qualitativa, porque nesse caso dá a ideia de qualidade do atributo, ok? Por isso que é qualitativa. E ordinal pela sequência que eu falei, que dá a ideia de uma ordem, ok? Religião, católico, evangélico, isso, aquilo, ok? Então dá a ideia de nome, por isso, qualitativa, nominal, ok? Então veja bem, pessoal, respondido aqui, né, a segunda questão, respondida aqui a primeira questão. Espero ter ajudado, espero ter contribuído para a aprendizagem de vocês. Então chegamos ao fim aqui desse pequeno exercício para fixar melhor a ideia de variáveis quantitativas, discreta ou contínua, variável, nesse caso, qualitativa, né? Nominal, nome e ordinal, ordem, ok?